Olá, meus queridos amigos. É um prazer falar com vocês. De volta, Luciano da Costa. E esse vídeo vai ser um vídeo maravilhoso. Compartilhem ele muito, com muitas pessoas. Esse vídeo aqui é um vídeo especial. Eu recebi uma saraivada de informações muito profundas e muito valiosas sobre o que eu vou falar, sobre o trabalho do médium Pedro Augusto. Será um vídeo longo porque eu vou explicar muita coisa, tá? No final, se der, eu vou cantar uma música. Vou oferecer essa música a todos vocês que porventura gostem de música, né? Eu não sei se vai dar tempo. Vamos ver também de acordo com o tempo do vídeo. Antes de falar do que eu vou falar aqui, eu tenho contato com o Pedro todos os dias, praticamente. Nós conversamos muito. Eu sou soldado raso e ele é o meu general. Ele é um espírito 10 vezes, 20 vezes, 30, 40, 50 vezes muito mais evoluído que o meu. Eu aprendo muito com ele. E eu fui convidado por uma entidade chamada Pai Zezinho para fazer parte do grupo. E eu, muito emocionado, aceitei. Perguntei a ele se eu teria condições de fazer parte. E ele disse que sim, que esse convite havia partido do próprio mestre. Então eu faço parte desse grupo, agora. E esse grupo, nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente conversa, a gente troca informações. E esse grupo, nós fazemos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar. Toda semana tem. Às vezes terça, quarta, quinta, depende muito da disponibilidade do Pedro, porque é questão de trabalho. Nesses grupos do Evangelho no Lar que nós fazemos, faz uma meet e a gente participa. Tem acontecido coisas nesse grupo, na hora do Evangelho, para nós do grupo, que eu não vou falar aqui, porque eu não tenho autorização do grupo. Não vou comentar, mas são coisas que no meu, vamos dizer assim, nos meus mais de 35 anos, eu nunca vi. São coisas assim, fora do comum. Comunicações e mensagens, informações. Coisas fora do padrão. E olha que eu já vi muita coisa desse movimento espírita. Nesse pouco contato que eu tenho com o Pedro, eu percebo que ele é um espírito muito amoroso e muito fraterno. Muito mais do que vocês pensam. Só quem convive com ele sabe. Porque se o Pedro não fosse isso, e se eu sentisse que ele não é isso, gente, eu já teria pulado fora. Bem diferente de alguns irmãos que estão doentes e que levantam falso, que acusam, que mentem, que levantam calúnias mentirosas sobre ele. Irmãos doentes do espírito, doentes da alma. Mas o que eu vou falar aqui para vocês agora, eu vou tentar passar o que eu recebi. Eu vou tentar passar o que eu recebi. Não sei se vou conseguir. Que Deus, que o Pai Todo-Poderoso, que o nosso Senhor Jesus Cristo me inspire para eu passar para vocês. Os planejamentos reencarnatórios, eles são feitos de uma forma que eles surpreendem até os mais estudiosos, até os doutores da lei da época, eles surpreendem. Porque os espíritos, eles têm uma visão muito à frente de sua época. Porque os espíritos que fazem isso são espíritos
chamá-los de psicoterapeutas, chamá-los de psicólogos, chamá-los de filósofos, sociólogos, seria rebaixar esses espíritos. Eles são muito mais do que isso. São espíritos, são inteligências, são seres com uma capacidade de compreensão dos comportamentos humanos e suas variantes muito grande. Não é à toa que um espírito vem de tal forma, porque quando os espíritos fazem um planejamento reencarnatório, eles vão contar com o momento psicológico, eles vão contar com o momento político, econômico, científico daquele momento lá. Eles sabem. Os espíritos, eles analisam o século. Século 20, 1980, vai reencarnar um espírito. A partir de 80 vai ter a internet. Essa tecnologia que é antiga no mundo astral vai se espalhar. As pessoas vão se comunicar mais, vão se devotar para os instrumentos. O mobile, que é o mobile, né? A pessoa chama mobile, mas é mobile a pronúncia. As pessoas vão, o smartphone vai ser uma extensão da mão. O poder, ele vai sair da mídia e vai passar para a internet. Por isso que as classes dominantes aí estão tentando regulamentar a internet. Não é por uma questão de preocupação do que é dito, não. É que eles controlam a mídia, mas querem controlar a internet também. Entendeu? Querem controlar as plataformas também. Eles querem isso. Porque esse argumento de dizer qualquer pessoa que sofre um processo na internet, qualquer pessoa que sofre uma agressão, uma mentira, ela pode entrar numa justiça comum. Então, como eles perderam poder na mídia, porque a mídia hoje não tem poder mais. Tem a internet, o povo todo está migrando para a internet. Antigamente era a televisão, depois a televisão fechada com os programas, agora o povo todo migra para a internet. Então, peraí, o nosso poder estava aqui, vamos controlar a internet também. Muito bem. Mas o assunto não é esse, preste atenção. A reencarnação e a volta de Allan Kardec, os espíritos previam tudo isso, eles sabiam que Allan Kardec ia voltar, claro. Eles sabiam que Allan Kardec ia encontrar um mundo focado na internet, não é? Então, o espírito que ele animou a personalidade do professor Rivail naquela época foi preparado para aquela missão, porque naquela época não tinha internet. Naquela época era o quê? Escrever. Então vamos preparar o nosso representante para ser formado no Instituto Yverdun, na Suíça. Aprender a escrever como Comênios queria, o mestre de Pestalozzi, escrever em 3, 4 frases, dizer muita coisa. Pestalozzi, mestre de Allan Kardec, mestre de Rivail, discípulo de Comênios, Comênios, discípulo de Rousseau. A palestrante espírita Dora Encontre fala muito sobre isso, que ela é pedagoga e ela conhece muito essa área. No movimento espírita ela se destacou falando muito sobre o trabalho dos três. Pestalozzi, Comênios e Rousseau. Então, aquela formação daquele espírito que encarna em 3 de outubro de 1804 obedeceu aquele programa. Muita gente que leu, que bebeu aquele conhecimento das mesas girantes, table tournant, table moving, aquela coisa, análise dos textos, trabalho maravilhoso. Só que os tempos atuais mudaram. O que os espíritos superiores querem, os espíritos superiores são mais audaciosos do que as trevas. O problema é que eles não encontram nos homens a respectiva audácia para isso.
Essa audácia, em parte, essa falta de audácia, em parte, vem da falta de magnetismo, de luz dessas pessoas. Então, o que foi que a espiritualidade preparou? Bem, nós vamos preparar, você vai voltar à Terra e você vai falar no meio de comunicação para o mundo inteiro, que é o YouTube. Você vai falar nessa plataforma de comunicação, porque os espíritos não querem fazer um espírito dessa alçada reencarnar na Terra para falar para meio gato pingado. Não existe isso. Na época de Jesus ele ficou preso, porque a tecnologia da época, mas quando ele dormia, ele se desprendia, ia para canto e se materializava lá. Ele se materializava à distância. Ele dormia, saía do corpo e se materializava. Muito bem. Então, os espíritos sabiam que essa tecnologia iria chegar, que as pessoas iam ter muitos equipamentos, essa tecnologia ia se popularizar e, naturalmente, as trevas também iriam se fazer dela. Olha aí o pessoal usando o YouTube para atacar uma obra como essa. Os centros espíritas, que são as células de disseminação do pensamento espírita, ao longo do tempo, cresceu, mas estacionou. Poucos centros continuam crescendo, outros pararam um tempo, com essa visão ortodoxa, em nome de pureza doutrinária. Parou no tempo. Quem tem tempo de espiritismo sabe. Então é difícil você ir numa casa espírita hoje e você quer sentir o calor das pessoas, mas as palestras são ruins, são fracas e os trabalhos mediúnicos são incipientes. As casas perderam a noção da origem do espiritismo e muitas vezes criaram muitos trabalhos sociais. Esqueceram dos trabalhos mediúnicos, de valorizar o trabalho mediúnico. Crescendo a casa com o trabalho mediúnico, as pessoas vão fazer o social. Mas com o tempo, um social, muita gente diz, está faltando pessoas para fazer o trabalho de campanha do quilo, está faltando pessoas para fazer o trabalho de visita aos hospitais. Mas se as pessoas não vão para casa assistir, fazer um tratamento, essas pessoas que vão fazer parte dos outros trabalhos, elas são primeiro captadas, elas são primeiro convidadas pela reunião ao público e pelo tratamento espiritual que a casa oferece. Eu estou me sentindo pesado, eu estou com problema espiritual. Vai fazer um tratamento espiritual na casa lá, não tem passe não, e não tem tratamento de obsessão. E as palestras lá são ruins. Chega lá, a pessoa fala, parece que está morrendo. Então o povo não quer ir. Se o povo não vai, com o tempo esse povo não vai ser... Com o tempo, de 10 pessoas que vão, 8 vão embora, 2 querem ficar para ajudar. Opa, dessas 2 que querem ficar, vem para aqui para o trabalho, elas vão. Mas se a pessoa sequer vai para uma reunião ao público e vai fazer um tratamento, como é que essas pessoas vão ser captadas e vão querer ajudar no trabalho social da casa? O trabalho social da casa não é captador de trabalhador. Captador de trabalhador são as palestras bem feitas e os trabalhos mediúnicos que vão chamando as pessoas. De repente, a pessoa diz, olha, você está trabalhando aqui mediunicamente, você está aprendendo o curso. Se você quiser, tal dia a gente vai ter um almoço fraterno aqui, vai participar. A pessoa, não, eu quero participar. Entendeu? Então, a grande porta de entrada de uma casa espírita, o cartão de visita de uma casa espírita é a reunião ao público. As palestras bem feitas. E ter um tratamento espiritual para ajudar o povo. Dá a comida, né? Faz o tratamento e convida para a pessoa fazer parte de algum trabalho social que ela queira. Se ela não quiser, não tem problema, não vai impor nada a ela. Então as casas espíritas, como eu falei em outras palestras e estou dizendo nessa, é aquela coisa. Mas o conhecimento do espiritismo é enorme. Mas será que Allan Kardec iria reencarnar só para falar para os espíritas? Será? Ou ele poderia falar também para umbandistas, candomblecistas de uma forma mais ampla? Ele veio para falar de uma forma mais ampla. Aí, preparam ele. Ele vai reencarnar barrigudo, careca, com aquele bigode que parece uma
andorinha que pousou nele aqui. Não, não. Preparam ele nasce com a pinta de playboy, forte, bonitão, não é? Eu me lembrei de uma crítica que uma vez eu vi lá numa outra plataforma, um rapaz que estava debatendo comigo, ele disse, ele é arrogante, olha a forma como ele anda. A arrogância do espírito, veja uma análise limitada desses irmãos. A arrogância do espírito está na forma como anda. Então, se a pessoa anda assim curvado, é humilde. Se anda assim, é orgulhoso. E a pessoa tem 20, 30 anos de umbanda. E pensa dessa forma. Imagina outras coisas, eu não quero nem falar. Aí a espiritualidade, a equipe espiritual que preparou isso, sabia que no momento que ele começasse a trabalhar, ele ia trabalhar usando a internet, porque eles já tinham feito, eles já sabiam que décadas depois essa tecnologia ia se espalhar. Aí quando eu estava vendo a palestra do Pedro, do Mahatma Gandhi através do Pedro, sobre as criações mentais, eu vou falar dessa questão das criações mentais também. Me veio uma informação sobre essa questão das criações mentais. Eu tinha uma dúvida e a informação veio de uma forma enorme. Mas quando eu estava vendo aquilo, eu disse, caramba, isso é uma televisão. É a nova televisão, é o YouTube. A nova mídia é o YouTube. Vocês acham que os espíritos iam preparar um espírito magro, com uma aparência não tão atraente, com uma voz não tão atraente? Dizer, ó, vem cá, tu vai vestir um corpo, uma roupa, e tu vai falar para um público. Outrora ele vestia uma roupagem física, não é? Que ele não precisava aparecer, não tinha mídia na época. Nessa época é diferente. Por isso que muitas pessoas, do ponto de vista do inconsciente delas, elas têm um certo preconceito com o Pedro, porque o Pedro é um cara que malha, fortão, bonitão, aquela coisa toda, cabelo, né? Aí o povo olha assim. Agora, Pedro, para de cortar o cabelo. Você está cortando sozinho o cabelo. Faça isso não. Eu vou conversar com você. Não meta a tesoura na mão de alguém cortar. Você está se amostrando, metendo tesoura aí que está estranho. Tô brincando, Pedro. Então vamos lá. A mídia fez esse cálculo. Quer dizer, os espíritos fizeram esse cálculo. Não, o cara tem que ser boa pinta, tem que falar bem, porque é uma nova televisão. E o que os espíritos querem é isso. É falar para muita gente. Porque as casas espíritas, elas chegaram até onde puderam chegar. Elas chegaram até puderam chegar, acabou. Se eu for dar uma palestra hoje numa casa, eu dou uma palestra para 50 pessoas, para 100 pessoas. Aqui eu falo para 1.000, para 2.000 pessoas, para 3.000 pessoas. Esse vídeo vai dar mais de 10.000. Só por causa do nome Pedro. Dá 10.000. Vocês entenderam a estratégia da espiritualidade? Agora, um espírito que experimentou o que ele experimentou quando foi Allan Kardec, um espírito que experimentou o que ele experimentou quando foi Allan Kardec, a pancada que ele levou, ele tem lombo forte, mas tem hora que a gente conversa que não é fácil. É muita ignorância, muita maldade. Então, porque ele foi colocado no esquecimento. Mas, aí prepara um espírito no nível de Allan Kardec, põe nele uma roupa para chamar atenção, uma roupa bonita, totalmente contrária à psicologia dos líderes religiosos. Banguelo, careca, o cabelo do nariz chega aqui na boca, que a catota vai descendo assim, ó. Faz, opa, tô aqui, aí sobe de novo. Vocês vão rir, mas não, o espiritualista tem que ser feio pra caramba. Orelha de abano, entendeu? Tem que ser careca, tem que ter a voz feia, não pode falar bem. Não, a espiritualidade fez, vem cá, menino. Claro que não foi desse jeito, né? Vem cá. Tu vai assim, tu vai desse jeito, para chamar atenção, porque tu vai falar na nova televisão, na nova TV do planeta. Qual é a TV do planeta? Qual é? YouTube. Jesus disse, quando eu voltar, todos saberão a minha volta, porque eu vou aparecer em qualquer parte do mundo, dá para me ver. Até os árabes, os muçulmanos, se quiser lá escondido, que eles dizem que não pode, mas os chefões lá baixam aquilo no YouTube. Até os muçulmanos, uma parte deles,
os mais radicais, o pessoal, os xiitas, lá tem os sunitas, os xiitas, enfim, se quiser tem o YouTube. Todo mundo pode ter acesso a esse conhecimento. Por uma questão da linguagem, é diferente, aí tem que fazer um vídeo adaptando, mas aparecer vai. Então, é uma plataforma, é um palanque espetacular. Aquilo que a espiritualidade quer, bota ele para falar. Aí vocês acham que um espírito desse vai receber quem? Chama a entidade, deixa eu criar um nome aqui bem criativo para vocês. Chama a entidade Zé Peidinho da Fumaça Azul. Zé Peidinho da Fumaça Azul incorpora nele. E só Zé Peidinho da Fumaça Azul incorpora nele. Não, papai, não vai ser assim não. Vai vir a galera toda. Prepara um corpo físico, que a espiritualidade tem capacidade para isso. Prepara um corpo físico para facilitar essa comunicação e o que é que acontece? Essa comunicação ela vai ajudar milhares de pessoas. Espera aí. Estou pensando se eu devo ou não dizer uma coisa aqui. Não vou dizer não. Não tenho autorização para falar isso não. Vejam só. Então os espíritos, eles vão se comunicar. Porque o planejamento é feito por uma equipe especial. Justamente para um momento em que a coisa, ou seja, as trevas estão fazendo de tudo, a luz ia ficar com o braço cruzado, confiando nas palestras dos centros espíritas para arrebanhar o povo? Não. Jesus nem é otário. Nem Miguel, nem Jesus, nessas entidades são otárias. Não é babaca feito encarnado, não. Os caras jogando com chip, alienação mental, botando torre em São Paulo, torre no Brasil para alienar o povo. Peraí, cadê a contrabalança, a balança? É o chamado plano secreto. O plano secreto para a época de hoje. A reencarnação, a volta de Allan Kardec nesse modelo, totalmente diferente dos padrões. E pasmem, os doutores da lei, os que se acham inteligentes e que compreendem a codificação, porque não compreendem, são muito limitados e burrinhos. Burrinhos mesmo, a palavra é burrinho, burro. Não, aí eu estou desmoralizando o irmão burro, é pior que o burro. Extremamente limitados, não têm expansão de ler um texto, entender o texto e fazer cálculos. É pior do que aquele irmão evangélico que lê a Bíblia e interpreta ao pé da letra. Porque o espírita já tem uma visão mais ampla e está fazendo a mesma coisa que aquela psicologia nefasta e limitante faz, pegar a Bíblia e interpretar ao pé da letra. O espírita está fazendo pior. Está pegando um livro, interpretando ali, não consegue deduzir que aquilo ali é uma base. Não é para ser tomado ao pé da letra aquilo ali tem... Aquilo é uma situação, tem N situações que divergem daquela. N situações que divergem daquela. Você querer entender o universo todo sobre as classes de espíritos, usando aquele exemplo que Kardec deu, aquilo ali é um exemplo só para dar uma noção, não é para seguir ao pé da letra aquilo ali não. Aquilo ali não explica nem 1% do universo. Aquilo é para dar uma noção, você tem que ter uma noção para entender, porque a coisa é muito grande. Ah, mas desculpa, o teu espírito não tem essa visão, porque não reencarnou muito, não viajou muito por aí. Quando reencarna, os espíritos que evoluíram muito têm essa noção na cabeça. Ele olha para o texto e faz, não é só isso não, tem mais. Porque isso vem de dentro dele, é uma ideia inata que vem de dentro. A gente sente que aquilo ali não é daquele jeito, é mais, aquilo não está errado. Aquilo foi posto naquele momento
para dar uma noção, para abrir o carro. É como um carro-chefe. Abre aí, papai. A Beija-Flor. Lá vem a Beija-Flor aí, gente. Primeiro carro alegórico. Aquele é o primeiro carro. O cara que ainda tem desfile por aí. O cara vê o primeiro carro e já diz, ó, tá ruim, ó, tá bom. Tá vendo aquela besteira ali e acha que tá entendendo tudo? Não, aquilo ali é uma introdução. Mas você não trata como uma introdução. Você trata como se aquilo ali, você quer pegar aquilo ali, quer olhar para o universo com aquilo. Não, não tem mais coisas diferentes. Tem coisas que são tão diferentes que você pensa que está negando aquilo. E tem exceções daquilo ali. Pode ter exceções profundas. A gente não sabe. Tem coisa que foi falado para a gente. Você quer ver uma coisa? Tem uma questão no Livro dos Espíritos. Aí, uma pergunta no Livro dos Espíritos, que ela é muito profunda. E eu vou repetir para vocês a pergunta aqui. Kardec diz assim, deixa eu tentar lembrar. Os espíritos têm fim? Os espíritos têm fim? Porque ele diz assim, eu entendo uma coisa que teve começo e possa não ter fim. Aí os espíritos respondem mais ou menos assim. Essa primeira parte que eu falei não é exatamente assim, mas os espíritos respondem assim. Os espíritos não têm fim. Por hora, é o que podemos dizer. Entendeu? Por hora é o que podemos dizer. No livro, é o segundo livro do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 livros. Primeiro livro, Causas Primeiras. Segundo livro, Mundo Espírita. Terceiro livro, Leis Morais. E quarto livro, Esperanças e Consolações. E uma conclusão com 9 itens. Muito bem. Tem uma introdução, se não me engano é com 11 ou com 17, prolegômenos e vai. Então vamos lá. No capítulo dos 3 reinos, Allan Kardec usa essa classificação porque o sistema, a biologia da época, na época Carl von Linné ainda não tinha criado a taxonomia. Carl von Linné, o criador da taxonomia, que hoje nós temos 5 reinos, mas na época a biologia chamava de 3 reinos. Kardec, dos 3 reinos. Tem uma resposta ali que os espíritos falam, tudo se encadeia no universo. Nada é por acaso. O princípio do espírito vai se elaborando. É ali que o espírito, de forma indireta, na resposta, que é na resposta que está a revelação. A revelação espírita vem na resposta do Livro dos Espíritos. A revelação espírita vem na resposta. Não só na resposta, também nos livros psicografados. O conjunto, passando pelo senso crítico e o crivo da razão e do bom senso. Tudo bem. Nessa resposta lá, o que é que o Espírito diz? O Espírito diz assim, todas as coisas se encadeiam. Ele está querendo dizer ali que o princípio inteligente nos animais é como uma elaboração para a formação do espírito. Por isso que os escritores depois e os espíritos depois vão falar disso. A matéria-prima do espírito é elaborado nas espécies, nos reinos inferiores, para depois sofrer uma, digamos assim, uma manipulação, um manejo, que nós não sabemos ainda como, e o espírito tem seu primeiro brado de consciência. Não é? Muito bem. O reino elemental, os elementais, aquela coisa, depois o reino nominal, não é? Muito bem. Então, todo esse planejamento que foi feito para cá, eles já sabiam. Foi tudo planejado. Agora está muito claro na minha mente. Foi tudo bem planejado. O espírito vai reencarnar num dos estados mais difíceis da federação. Me lembro na Bíblia quando uma das igrejas mais corrompidas, um dos ambientes mais difíceis que Paulo fundou a igreja foi, se eu não me engano, foi uma igreja que era portuária. Ela tinha muita prostituição, a igreja de Corinto, se eu não me engano. Se não me falha a memória, ou foi Corinto ou foi outra, eu estou esquecido. Era uma igreja que ele fundou lá,
E numa das cartas o pessoal reclama, ele diz, mas é importante isso, porque justamente onde abunda o pecado, a graça também abunda, a misericórdia também. Onde abunda a falcatrua ou corrupção, os mestres da gatunagem, onde abunda a corrupção, é ali que vai nascer a luz. É ali que mais precisa da luz. O codificador do Espiritismo volta com uma roupagem diferente, preparado agora para falar, não para escrever. Não para escrever. Queria que Kardec voltasse de novo de barriga com a andorinha que ele tinha aqui no coisa e fazendo a pergunta, livro dos Espíritos. Aí é de novo. Você não quer usar o computador? Não, vou usar o computador não. Vou botar aquele pergaminho e vou mandar. Parece que está dentro da cabeça do povo. Isso. Gente, não é brincadeira não. É desse jeito que muita gente esperava Kardec. Limitado demais. Com a pança grande. Aí vem Pedro. Reencarna com o nome. Vem Pedro. Malhador, aquela coisa toda. Né? Diferente o corpo, com magnetismo estrondoso quando fala, com uma capacidade de convencimento. Para quê? Para justamente uma palestra que foi dada através dele, com a ajuda dessas entidades e com conhecimento dele, é um conjunto de coisas. O espírito dele já sabe disso, mas está no esquecimento, mas ajuda ele a procurar o conhecimento aqui. E quando há o mecanismo da canalização, aí utiliza o que ele aprendeu nessa encarnação, a intuição profunda que o espírito tem, e o que dá é essa palestra altamente revigorante, esclarecedora. Porque se as trevas estão fazendo de tudo, se as trevas tomaram conta do poder político, da direita e da esquerda, tomaram os dois. Congresso, tomou todo o canto, as trevas tomou tudo, não é? Se as trevas tomaram o poder político, o poder econômico, até as artes, a imprensa não tem compromisso mais, nunca teve. Só é como dizia o grande, o seresteiro, que ele fazia muita piada, como é o nome dele? A geração nova não conhece. Juca Chaves. A imprensa obedece quem paga mais. Quem paga mais? Uma televisão foi comprada pela China. A outra recebe dinheiro do governo, não pode falar muito mal, senão ele tira. A outra foi ameaçada. Tu falou mal de mim, agora eu tenho que falar bem. Ela inverteu agora. Então, tudo comprado pelo mal. A gente não tem mais informação. Um Supremo que apoia um candidato só. Se fosse o outro candidato, o outro que perdeu, e a maioria do pessoal se a maioria dos ministros do Supremo pertencesse ao outro candidato, ia fazer a mesma coisa. Ia estar no mesmo. E vocês não entendem isso. Vocês pensam, vocês que estão do lado da direita acham que é um problema da esquerda, não é da esquerda. Isso é um problema do caráter do espírito, da evolução espiritual. Se fosse da direita, eles iriam se corromper. A corrupção tomou conta de tudo, que vocês não imaginam. Porque o poder corrompeu, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas tem alguém assistindo. Tem alguém assistindo tudo isso. Tem muitos alguém olhando, ó. Certo. Tá fazendo, né? Muito bem. Estão fazendo. Desencarna. Desencarna que a gente vai ter uma conversa aqui. Tudo se resume a isso aqui. Olha a visão limitada desses homens. Tudo se resume ao poder material. Eu mando e aconteço. Olha o que aconteceu lá com os imperadores romanos que pegavam os cristãos, jogavam para as arenas. O público gritava. Panis circenses. Política do pão e o circo. O povo gritava. Depois muitos desses, reencarnaram como escravos. Foram vidas. Gente, foi sofrimento, foi lapada nas costas. Vocês não sabem. Se vocês tivessem uma visão panorâmica que se tem no mundo espiritual, vocês iam compreender como a coisa é grave. Muitos desses irmãos voltaram como escravos. Encarnações, 1, 2, 3, e gerava mais carne e voltava, e até hoje estão aí. E muitos desses estão encarnados hoje no movimento espírita, achando que são espíritos um pouco devedores. Um pouquinho devedores, não são um pouquinho não, são muitão. São muito devedores.
e continuam vomitando sua maldade, continuam duros e arrogantes e prepotentes, querendo fazer trabalho de apometria, exalando ódio, puro ódio, exalando desequilíbrio, puro desequilíbrio, e os tolos batendo palma, são tão desequilibrados quanto ele, exalando ódio, ódio, acusação, grosseria, estupidez, muito ódio, muita inveja, falando de honra, falando de justiça. Como que justiça e que honra se tu é um espírito altamente devedor? Lá atrás tu tem muitos crimes. Quem és tu para perseguir quem quer que seja? Quem és tu para perseguir quem quer que seja? Espírito trevoso, volta a tua atenção para a tua evolução espiritual e caminha. Não dá para tu não, isso não. Aí vejam só, todo esse planejamento foi feito. Os ignorantes assistem e não veem, mas os simples de coração escutam uma palestra daquela, se reforma, começa a refletir. Aquela palestra do centro que fala do livro de André Luiz não mexe com a pessoa. A palestra do médium, do enviado, mexe. Jesus não dá ponto sem nó, não, meus filhos. E a equipe cercada por ele é muito competente. Os caras lá em cima conhecem as probabilidades quânticas do futuro. Eles sabem até que roupa deve vestir um espírito quando vai encarnar. Allan Kardec não reencarnou no Rio de Janeiro com essa aparência por acaso não. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. E o motivo é impactar e chamar a atenção das almas. E tá dando certo. Tá chamando a atenção. E muitos espíritas famosos já estão de olho nele. Há coisas que eu não posso falar. Não tenho autorização dele nem do grupo. Mas tem muita gente que já sabe quem, estão desconfiando quem ele é. Porque verdadeiramente tem luz. Que tem aqueles palestrantes que são famosos porque eles têm uma certa maturidade espiritual, embora tenham seus defeitos. Mas eles sentem, tem algo diferente nesse guri. Tem algo diferente nesse menino, nesse rapaz. O que é que tem? É algo diferente dele. O magnetismo dele é diferente. A forma como ele aborda um tema, a energia, tudo foi planejamento. Tudo foi planejamento. Não foi por acaso, não foi ao acaso. Tudo teve um propósito bem calculado para essa época. E o trabalho nem começou. Pedro não veio para ficar lá naquele grupo. Ele veio para ficar no grupo. As pessoas ajudaram muito ele. Ajudaram. Ele foi muito ajudado por 2 pessoas lá. Eu não vou dizer o nome das pessoas por uma questão de ética, eu não vou estar falando o nome delas. Que foi a Sônia e que foi a Sabrina. Ajudaram muito ele. Ele deve muito a elas. Ele falou para mim. Mas o momento dele não era ficar lá. Era continuar. Aquilo foi decisão do alto. Então, meus irmãos, entendam uma coisa. A coisa ainda vai pipocar, vem muito por aí. Por isso que as trevas estão em polvorosa. Porque a luz e a verdade espiritual que está nascendo dali é muito grande. Eu que faço parte do grupo do Evangelho, que eu participo, eu vejo coisas, eu ouço coisas que não é permitido falar, mas é muito forte. Entenderam? Então, quando eu estava aqui pensando, vendo a palestra, me veio a imagem do planejamento. Tudo foi planejado, tudo foi articulado. A crise no Brasil que ia crescer, porque essa crise já vem sendo plantada lá atrás pelos senhores da escuridão. Mas a luz, ela antevê o planejamento das sombras e prepara um contrapeso na balança. Peraí, vocês estão usando o chip? Vocês acham que a gestão cósmica é igual a gestão aqui do Rio de Janeiro? Que o cara tá com um fuzil lá, uma R-15? Não, o pessoal aqui vai com arma laser. E que aperta o botão, se desmaterializa e aparece lá. Por mais que as sombras planejem e façam, elas sempre estão na retaguarda. Sempre a luz vai estar na vanguarda. Por isso que o povo que estuda a espiritualidade está sempre se surpreendendo. Não entende. Por que isso? Por que está acontecendo assim? Por que o médium... Aí os espíritos vêm e falam. Ele veio para ajudar. Os espíritos começaram a falar quem ele é.
Começaram a dizer quem ele é. Aí uma parte das pessoas acha isso vaidade. Por quê? Ele é muito vaidoso, porque os espíritos de luz, eles não fazem dessa forma. Eles não dizem isso. Os verdadeiros espíritos de luz trabalham com muita humildade. Esse ponto de vista, ele é falado por espíritos de uma evolução muito pequena. Porque quando nós falamos de espíritos que saem desse padrão mais elevado, eles vão falar sim, porque Jesus falou, Buda falou, Sai Baba falou, entendeu? Muitos desses falaram, eu vim ajudar, eu vim trazer a luz. O problema é que a maioria das almas são devedoras e elas não têm essa autocoragem. Isso não é orgulho. Não é orgulho dizer que é. É orgulho você dizer que é sem você ser. Aí é uma ilusão. Aí eu não poderia dizer que eu vim com a missão gigante. Não. Não, meu trabalho eu sou um espírito de pouquíssima evolução, mas graças à misericórdia de Deus consegui detectar quem é o Pedro e o trabalho que está por trás disso. Porque o problema não é o Pedro só. A questão não é o Pedro. A questão é o planejamento que está por trás disso, que vocês não enxergam. Os que acusam o Pedro não enxergam. Em parte porque não tem conhecimento, não leu quase nada ainda. O que leu não entendeu, é ortodoxo. Não leu nada. Eu vejo os argumentos de pessoas criticando o Pedro. Outro dia eu estava vendo um rapaz falando. Olha o que o cara falou. Olha só o argumento que o cara falou. Ele falou assim: será que o Pedro é um espírito iluminado? Não, o Pedro não é um espírito iluminado, porque o Pedro disse que uma vez uma traiçãozinha não é nada. Jamais um espírito superior falaria que uma traiçãozinha não era nada. Pedro não disse isso. Ele disse que se uma pessoa comete uma traição, ele poderia até usar outro exemplo, mas o conjunto da vida dele tem muito mais coisas boas, vai ser pesado o conjunto de coisas boas. Foi isso que ele disse. Ele não disse que a traição em si era ruim, era certa. A traição em si, ela é errada. Mas pesando com as outras coisas, o cara fez uma traição, mas comparado com as outras coisas, aquilo ali é uma traiçãozinha pequena. E as outras coisas boas que ele fez, não vai pesar? Foi isso que ele quis dizer. Mas o miserável orgulhoso, quando tem muito ódio no coração e inveja, ele se apega a isso, deturpa as palavras e joga. Nem analisar ele sabe. Isso é interpretação de texto. Não é? Outra coisa também que ele falou, só para mostrar que as análises são precárias. São precárias. Outra coisa que esse rapaz falou foi que o duplo etérico. Não, porque Pedro uma vez disse que a pessoa sai com duplo etérico. Não. A pessoa quando se desdobra, o duplo etéreo fica no corpo, e Pedro disse que ficava e não fica, e fica para lá e para cá. Uma besteirinha dessa que ele pegou. Ele não assistiu os outros vídeos, porque essas pessoas que querem meter o pau, elas não têm interesse de entender o que a pessoa está dizendo. Elas já vão com ódio no coração. Eu estou com ódio, eu estou com inveja. Porque eu sou um espírito medíocre, eu sou atrasado, eu tenho muito ódio no coração. E eu não aceito nada, eu não tenho a humildade verdadeira. Qual é a humildade verdadeira de um espírito? Qual é? Pô, é diferente esse cara, velho. É diferente. É diferente esse cara. Totalmente diferente. O cara é todo musculoso falando de espiritualidade. Os caras que falam é tudo feio, cagão, suvaqueira, não tem dente. Esse cara é todo boa pinta falando de espiritualidade. Mas peraí, calma. Não quer dizer que o cara, só porque tem isso, o cara não pode ter uma espiritualidade legal. É assim que pensa uma pessoa equilibrada. Deixa eu conhecer o que ele está falando. Aí, não, o cara não, esse cara não presta. Aí quando o cara já cria antipatia, ele já começa a forçar o entendimento dele. É como aquele cientista medíocre que vai fazer uma pesquisa e ele já começa a pesquisa tendencioso. Não, isso aqui não pode ter, não pode existir reencarnação, porque a Bíblia fala que não tem. Então, toda a prova que for apresentada da reencarnação, todo o trabalho do Ian Stevenson e do Mandras Banerjee não presta, porque não existe. Então eu vou encontrar falha aqui. O cara já vai com a mente viciada. Isso é anti-ciência. Porque o método científico, você não pode ir com a ideia preconcebida. Você não pode formar uma convicção a priori. Você tem que formar uma convicção a fortiori. Depois. Mas não é assim. Então você não deve formar uma convicção porque olha para Pedro e vê um modelo diferente. Mas esse modelo é para chamar a atenção da gente e mostrar que a espiritualidade não tem nada a ver com esses padrões que a gente acha. O recado de Pedro é para dizer isso. Assim como o recado de João Evangelista. João Evangelista reencarna no ano de 1182 como Francisco de Assis. E ele dá exemplo da simplicidade.
Ora, mas ali, fazer o voto de pobreza, porque a igreja vivia no luxo. Então a missão de Francisco de Assis era dar uma cotovelada na igreja e dizer, ó, pô, vocês estão aí no... O povo está passando fome na Idade Média, o povo não tem semente para plantar, estão tudo passando fome e vocês vivendo bem aí com as doações. A mensagem foi essa. Mas por quê? Porque é do contexto da época. O contexto da época. Mas a espiritualidade não tem que ser necessariamente esses padrões limitantes, preconceituosos que as pessoas têm. O espírito Sheila, que certa vez operou o Divaldo Franco, era uma loira bonitona. Corpaço, bonitão, cabelo bonito, a espírito Sheila. Então parem com isso, de achar que espírito evoluído tem que ser feio fisicamente. Tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entenderam? Então é isso. Então aí ele vem, faz todo esse planejamento. É a televisão. Ele vai falar para o público, tem que ter uma boa pinta, um bom magnetismo. Ele agora não vai mais escrever, porque já está escrito. Agora é outra coisa, é outro trabalho. Não é mais escrever. Não é mais escrever, não é mais analisar texto. Agora é divulgar para o mundo com a energia e com o magnetismo que ele tem. E a energia e o magnetismo que ele está falando está levantando muita gente. Muita gente está deixando de beber, de fumar, está se espiritualizando. Como é que um trabalho desse é de um obsessor? Que loucura é essa? Se esse trabalho fosse de um obsessor, meu Deus, seria o trabalho mais imbecil que as trevas teriam criado. Ó, a gente fala o seguinte, a gente tá levando um monte... Parece que eu tô vendo o demônio chefe dizer lá, rapaz, vem cá, chama aí o vice. Aí o vice do demônio vem dizer, ué, para com esse negócio, porra. Por quê, mestre? Irmão, a gente quer enganar o cara lá na frente. Mas um montão de gente tá se espiritualizando. Um montão de gente tá assistindo a palestra do cara, tá fazendo reforma íntima. Para com essa... Desculpa a expressão. Para com essa bosta. Não, mas a gente vai pegar o povo depois. Sim, mas não adianta não. A gente não vai conseguir pegar o povo depois não. Porque o que a gente vai inventar? Não, a gente vai pegar o povo depois quando o povo desencarnar. Quando o povo morrer, que chegar no mundo espiritual, o povo vai ver que ele não era aquela pessoa. Ah, vai todo mundo dizer, tu estás enganado, otário, babaca. O Pedrinho lá não era Allan Kardec, não. O cara vai dizer, não tem problema não, porra, eu deixei de odiar, eu perdoei, eu fiz a caridade, eu melhorei. É aquilo que eu disse num vídeo meu, lá atrás. Se vocês estiverem enganados, estiverem atacando, vocês estão atacando um missionário preparado por Jesus. E Allan Kardec, vocês ficam citando o texto de Allan Kardec. E Allan Kardec, vocês ficam citando o texto que Allan Kardec falou, que Allan Kardec falou, que Allan Kardec falou, falando com um bando de imbecil que não sabe analisar texto. Porque se viesse falar para mim, eu só queria uma coisa. Era um anfiteatro, eu botava o povo lá. Vem, papai. Vem, papai, vem. Vem, papai, vem. Vem. Metida inteligente. Bota o texto de Kardec aí. Bota aí. Vai, vê se pega a minha mente. Minha mente é fraca. Minha mente não tem poder de raciocínio, não. Bota teu texto e explica aí o texto. Explica o texto agora. Agora relaciona com Pedro o texto e diz que não tem nada a ver. Faz. É fácil pegar esses mané, né? Que não estuda nada, que é tudo hipnotizado, espírito da pior espécie, orgulhoso e arrogante, que veio lá de baixo. Tudo batendo palma pra tu. Aí é fácil pegar esse povo, né? Eu quero ver tu me pegar um como eu. Pegava não. Tu não passava nem meia hora. Tu batia e dizia assim, eu vou embora, não tô querendo debater não, ir embora. É muito fácil fazer isso. Espírito trevoso, é muito fácil fazer isso, né? Pois é. Aí o pau ia cantar, vice. Volta pra cá agora, meu povo. Vamos lá. Entenderam como é que é o negócio? Quebra de paradigma. Adaptação ao momento. Quebra de paradigma, adaptação ao momento. Uma estratégia a nível bem superior que as trevas estão usando. Janela para o mundo. Janela para o mundo. Olha aí que vocês não estão vendo. Janela para o mundo. Quebra de paradigmas para parar de ver modelo. Está sentado na casa espírita lá. Aí entra aquela loira, ou aquela morena, com a calça um pouco apertada, com aqueles glúteos gigantão. Entra, toda esbelta, senta, bonita, toda bonita. A gente olha assim, essa mulher não tem espiritualidade nenhuma. Aí entra outra. Cabelo sem maquiagem, aquela coisa toda. A gente acha que só quem tem espiritualidade... Não tem nada a ver isso, gente. Pedro veio para quebrar esse paradigma, para acabar com essa visão medíocre. E veio para passar conhecimentos para a gente se melhorar. Um paradigma que ele quebrou, Jesus é inacessível. Vocês estão julgando o trabalho espiritual. Vocês que criticam o Pedro,
e que vocês julgam muito as coisas por opinião de 1, 2, 3 médiuns famosos. Por mais que um médium seja evoluído, ele não é o dono da verdade. O conhecimento e o planejamento extrafísico vai muito além desses médiuns. Vai muito além. Entendeu? Então eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou tentar cantar essa música. Me dê só um momento aqui para me preparar. Bora lá, vou pegar o violão. Vou cantar uma música para vocês. Vou oferecer essa música aqui. Vamos lá, vamos ver se vai sair legal. O som vai sair legal. Eu quero apenas olhar os campos. Eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. E o meu irmão com um sorriso aberto, se ele chorar, quero estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Obrigado, gente, obrigado. Um beijo no coração de vocês, obrigado pela energia, pelo carinho de vocês. Desculpe aí que eu desafinei um pouquinho o violão, mas muito obrigado, muito obrigado.